atrás da nossa ancestralidade, né? Enquanto pessoas negras, é um desafio que parece uma coisa inconcebível, inalcançável. Como foi o processo de você ir atrás dessa história e que momento você falou, poxa, eu preciso ir atrás da minha história, né? E depois desse processo de você decidir ir atrás dessa história, como é que o surgimento do livro entra? Ah, legal, Silvia. Primeiro, para mim tem três pontos bem claros nesse processo, né? Primeiro, lá atrás, acho que comecei não sabia que era ainda, tinha um nome isso, chamava-se genealogia, mas esse estudo de entender a ancestralidade, os antepassados, começando com pai e mãe, como eu fui criado longe do meu pai e da minha mãe, então começou lá atrás e conversas, principalmente com a minha avó, mãe, né, que me criou, conseguir entender, se posicionar no mundo, né? Quando você não tem ali a presença dos pais, a presença das minhas irmãs também, então você acaba tentando se posicionar. Então aí eu comecei a fazer essa primeira procura. Depois disso, aí você, todas as pessoas, quase todas as pessoas negras que eu conheço, a gente se identifica como negro, sempre a sociedade nos identifica, a gente vê essa chave, a gente, né, nasce ali como seres humanos, achando que estão todos no mesmo barco, digamos assim, e as experiências da vida fazem você se tocar que existe alguma coisa diferente, algum tratamento diferente, aí você se identifica dentro de um conceito racial, digamos assim. E aí, quando isso acontece, eu também comecei a vislumbrar essa questão de identificar e ir atrás dessas raízes, porque da mesma maneira que as outras pessoas de todas as outras ascendências vão atrás e têm suas histórias, a gente fica meio, digamos assim, fica meio perdido nessa situação, porque isso não é tão presente, principalmente onde, quando a gente estudou, né, isso não estava lá na nossa história, pelo menos com um mínimo de profundidade. Então, nesse segundo momento, também já comecei a ir aí já mais, não só no quesito familiar, mas no quesito ancestralidade africana, conseguir resgatar essa parte da minha história. E aí depois chega realmente na parte de você olhar esse contexto inteiro e procurar registrar isso e deixar isso de uma maneira, digamos assim, mais organizada e trazer isso para a parte de livro. Na época eu não estava pensando ainda em livro, mas em deixar algo. Eu estava pensando muito mais na parte da minha família mesmo, né? Como a gente estava conversando, Silvia, antes de começar aqui, as pessoas que passaram, depois que elas se vão, as histórias a gente perde, né? E a minha maior preocupação, principalmente depois que eu comecei a ver que eu tinha algo na mão, né, que era algo realmente, não era pouca coisa, digamos assim, ó, pelo menos para minha família, o que estava mais na minha mente é: eu preciso registrar isso, eu não posso deixar isso se perder, porque essas pessoas, tem histórias que eu sei que as pessoas que me contaram também já não estão mais aqui. Então esses foram os três pontos, assim, três fases bem claras dessa jornada que eu fiz aí de busca. Ai, que é uma jornada incrível. Eu não sei se é uma coisa que você pode compartilhar com a gente aqui, que é o título do livro, né? Que é um nome, uma capa de uma mulher negra, e a gente quer saber quem ela é, por que desse nome. Dá pra você compartilhar? É uma coisa que só quem vai ler o livro que pode saber. Essa eu acho que só quem lê o livro que pode saber. Isso é um ponto, é um tópico legal, se ver essa tua pergunta, porque se nós falamos de genealogia, a gente está pensando em pessoas, né, em níveis de parentesco, etc., em gerações, mas é muito mais, digamos assim, quantitativo. Você vai atrás das pessoas, pais, mães, avós, etc. E quando eu pensei em fazer o livro, eu pensei em unir essas histórias e criar uma narrativa só, digamos assim, tem uma história só, né? Uma busca que ela passa por vários capítulos no tocante ao livro, mas que toca a história de várias pessoas, toca épocas e lugares, e
o título Teresa, especificamente, é uma parte central dessa história, que, fora um nome que eu acho um nome bonito e traz para mim uma questão de força muito grande, que também está ligado com a questão muito central desse livro, a história muito central desse livro. Então é isso, assim, o que eu posso dizer é que esse nome ele está, digamos assim, no cerne da história desse livro, dessa história que eu acabei criando, de várias histórias da minha família. Ah, isso é legal e já despertou mais a minha curiosidade mesmo, para saber de quem é essa mulher, quem é essa mulher. É, agora a gente não pode descartar que é uma jornada, né? Não é uma coisa fácil saber de onde a gente veio, né? E Não. o primeiro passo, né? Como é que se começa um processo disso? Você fala, beleza, eu quero saber qual é a minha origem. O que vem na minha cabeça sempre no primeiro momento é o teste de DNA, que muita gente fez, popularizou um pouquinho antes da pandemia, se tornou uma coisa meio popular, os laboratórios brasileiros fazendo, né? Mas eu entendo que é um processo ainda para poucas pessoas, né? Porque tudo isso ainda é muito custoso. Então, assim, em termos de passos, né? Qual seria um cronograma básico para ir atrás da sua ancestralidade? Primeiro seria o teste do DNA. Como é que você começou? Ah, perfeito. Primeiro é que o ponto que tu traz, DNA, é importantíssimo, mas dando uns passos atrás, Silvia, porque tudo que uma das coisas que eu aprendi nessa busca é que qualquer informação é importante, qualquer informação, né? Hoje a gente talvez não tenha muito a questão de padrinho e madrinha, né? Mas no livro, por exemplo, quem lê vai ver o quanto isso era importante, principalmente para os nossos ancestrais, né? A nossa ascendência africana, porque era uma extensão da família e um vínculo, né, familiar mesmo, espiritual, né, muita similaridade entre as pessoas. Então, o aumento dessa, digamos assim, desta rede de relacionamento é muito forte. E eu tenho lembranças da, das histórias, meus pais, meus avós, o quão importante é essa relação com padrinhos. E por que eu digo isso? Porque a gente precisa começar com as pessoas que estão vivas, né, nossos familiares, e aí eu trago também a questão dos padrinhos, das madrinhas, porque tem uma relação forte, e essas pessoas já começam a trazer para a gente um monte de informação. Então, documentos que as pessoas, se forem em cartórios, em registros eclesiásticos, igrejas, para pegar esses documentos, vai ter custo também, não é como um DNA, mas vai ter custo também. Você começa a pegar de um pai, de uma mãe, de um avó, de um bisavô, de um tio, às vezes você poder ir atrás dos nomes dos avós, As começa a ficar igrejas têm também. especificamente os registros eclesiásticos. Que tipo de informação que você consegue pegar nas igrejas? Nas igrejas você consegue pegar registro de batismo, registro de casamento, os padrinhos, quem eram. Às vezes os padrinhos têm uma relação bem forte com as pessoas, né, com o casal. Então, e um ponto importante aqui também é que, se pegar Rio Grande do Sul, os cartórios começaram no final do século XIX, né? Então, antes disso, quem era responsável por toda esse controle, digamos assim, esses registros, era a igreja. A igreja fazia parte do Estado, né? Então, antes disso, é lá que você encontra essas informações. Então, os cartórios, assim, bem estabelecidos no Rio Grande do Sul, no Brasil aconteceu isso de maneira diferente em cada estado, mas no Rio Grande do Sul, se não me engano, ali início do século XX, já estava bem estabelecido. Então, dali para cá, você consegue normalmente encontrar registros de nascimento, óbito, casamento, etc. Mas, de novo, se você for atrás, se todo o seu acesso for com esses registros, pegando segunda via, etc., a conta começa a ficar grande. Então, para fazer algo, digamos assim, o mais, digamos assim, o mínimo de custo, começar a falar com as pessoas, pegar foto dos documentos que as pessoas tenham. Eu lembro que a minha avó, por exemplo, tinha o meu, como é que chama isso? Não sei se é diploma, tem um certificado de batismo que estava lá, eu tinha o meu ainda, né? Que estava lá, padrinhos, tudo certinho, um documento assim com
colorido até. Então, assim, você tira uma foto, agora é simples para a gente, né? O celularzinho, tira foto de outros documentos. Então, eu começaria por aí, com as histórias também, um nome, qualquer coisa é importante. Precisa falar, putz, eu conheci fulana, que era amiga. Às vezes aquelas pessoas que estão perto ali, que a pessoa se lembra, você vai ver, ela tem um vínculo familiar com alguém. Então eu começaria por aí, pegaria tudo que posso, histórias, fotos, registros, etc. Fotos mesmo das pessoas, porque é muito difícil, as fotos também começaram, eu acredito que foi ali século XIX também, mas até chegar no Brasil, difícil as famílias que tinham. Então, tudo que for possível pegar com as pessoas que estão em vida é importante. E aí depois, sim, aí depois tem os cartórios, tem os registros eclesiásticos, que tem um custo, mas também você pode completar essa informação. O outro ponto também, antes de chegar em custo, são os arquivos, museus. Então, tem muita coisa no nosso país, tanto no nível municipal, estadual, federal, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional tem um monte de informação, os arquivos públicos dos estados. E aí, sim, e aí depois tem cartório, igrejas que a gente falou, e o DNA também, porque o DNA também te ajuda a ter uma ideia, a criar suas hipóteses, né, de onde talvez tu possa ir procurar, dependendo do teu resultado de DNA, pode te direcionar para esse ou para aquele lado. A gente tem uma mescla muito grande aqui no Brasil, né? E às vezes a gente olha e acha uma coisa, a gente tem uma ideia de uma ascendência, você começa a procurar, a ciência está ali para te ajudar e olha, não é por aqui, é por ali. Com certeza, Então, com certeza. O que me leva até a minha segunda dúvida, assim, minha outra dúvida. Quanto tempo durou esse processo mesmo, né? E dessas surpresas, assim, que aparece, se você pode citar alguma coisa positiva, negativa durante a trajetória, ou às vezes até que te surpreendeu mesmo, né? Então, assim, quanto tempo se durou, né, desse primeiro start seu até realmente terminar esse livro, né? Quanto tempo foi? Principalmente, né, o tempo de pesquisa mesmo, que porque você me fala, você tem que ir para muitos lugares, né? É, e o que mais, assim, de repente surgiu uma coisa e falou, poxa, isso aqui eu não esperava. Se tem alguma coisa que você pode falar pra gente, assim, nesse sentido. tenho sim, Silvia. Primeiro que o processo, como eu falei inicialmente, eu tenho ele como lá atrás, quando eu era moleque, quando eu me descobri solto ali, sem pai nem mãe, sem irmãos, ali com a minha avó, meus tios. Então, começou ali, o processo realmente começou ali, porque eu tenho lembranças e tenho histórias que eu trago desde aquela época, né? Então, o processo realmente aí é todo esse meu tempo de vida. Durante esse tempo todo, durante a minha vida inteira, eu tive sprints, assim, né? Às vezes eu tava, porque você precisa essa questão de você falar com as pessoas que estão vivas, né? Certas situações, às vezes eu estava com a minha avó, com meus tios, estava vendo algumas fotos, eu tirava foto, fazia perguntas. Então, dependendo da situação, as visitas que eu fazia, eu pegava aquelas informações e guardava. Então, ao longo do caminho, né, eu tive algumas, e sempre guardando as informações, eu tive alguns, como é que se fala assim, pontos, alguns momentos no qual eu fiz uma pesquisa mais profunda e parei, às vezes ficava 1 ano, 2 anos ou mais sem olhar. Às vezes eu descobria algum cartório, descobria alguma informação, fulano era de tal cidade. Aí eu procurava aquele cartório, às vezes achava o telefone, porque como isso aí vem durante anos, agora, por exemplo, tem eu não sei se é especificamente lá do Sul, mas é tipo uma cooperativa, tem vários cartórios que se juntaram e você consegue fazer pesquisas pela web e ele acha em qual cartório está e etc e tal. Então você consegue fazer as pesquisas de uma maneira centralizada e receber essas informações também de cartórios diferentes. Então, tempos atrás não tinha. Depois, quando eu fiquei sabendo disso, aí eu fui lá, coloquei alguns nomes, aí foi mais um sprint, eu consegui mais umas informações. Então, o processo realmente ele veio ao longo do tempo. Quando eu olhei e vi assim, sabe quando você começa a montar um quebra-cabeça? Você vai lá, coloca uma peça, coloca 10 peças, coloca tal, isso. Daqui a pouquinho você olha e você fala assim, opa, faltam meia dúzia de peças. Então agora deixa eu dar o sprint final e realmente resolver e criar isso. E foi mais ou menos nesse momento que eu, acho que faz mais ou menos uns 8 meses atrás, talvez, que foi quando eu dei esse sprint final de
deixa eu resolver isso daqui. Aí acabei com meus finais de semana e depois ainda marquei uma viagem, peguei férias, peguei uma viagem para ir nos lugares onde eu já tinha anotado, eu preciso ir para esses lugares aqui para pegar tais informações, aqui os municipais, etc. E aí, porque, de novo, porque daí eu já tinha aquelas 6 peças ali faltantes que eu pensei em fechar. Então é um processo, não sei se daria para fazer ele, Quantificar não não com dá, a né? riqueza, tipo, O se eu tivesse prazo que que fazer você fez é um tudo, prazo quase de uma vida inteira, porque é uma questão do seu isso, olhar para o mundo, né? Então você, exatamente, e até inconscientemente, você já estava fazendo alguns registros desde sempre, né? Você só decidiu formalizar exatamente, agora na fase adulta, né? exatamente. Então, se a pessoa quiser fazer, se eu quisesse fazer isso desde começando agora, eu acredito que com a tecnologia e os recursos que a gente tem hoje, dê para fazer isso aí, 3 meses, 6 meses, um ano, dê para fazer, porque o tempo também que eu perdi é porque não tinha muitas das informações e agora facilitou bastante. Então você ganha muito tempo com isso. Agora, a riqueza das coisas que eu tive lá do passado, eu iria perder. Né? De novo, várias pessoas que me contaram várias coisas eu não teria, né? Que são histórias que estão no livro. Mas essa questão hoje de procura, ela está muito mais acessível. Né? E essa parte a gente consegue encurtar bastante para quem for fazer agora. Está muito mais fácil. Sim, e da parte surpreendente aí, tem alguma coisa que você Ah, pode da parte falar? surpreendente. Uma das coisas que me surpreendeu, a gente estava conversando antes aqui, é essa questão da proximidade de tudo isso. Né? Proximidade, a gente está falando da abolição em 1888. Parece, né, muita coisa, mas é logo ali, é ontem, então tem muita documentação. Obviamente se perdeu um monte de coisa, um monte de documentos e registros foram deliberadamente apagados, mas tem muita coisa. Isso me surpreendeu e me surpreendeu também positivamente, principalmente as pessoas que trabalham com história nesses órgãos, nessas entidades, elas têm uma vontade legítima de te ajudar, Silvio. Então, até porque a maioria das pessoas no contato que eu tive, quando fala em genealogia, as pessoas falam, pô, você vai procurar passaporte europeu, tá atrás de cidadania, tá atrás de tal. As pessoas, pelo menos o feedback que eu recebi é que a maioria das pessoas que estão fazendo estudo genealógico não é para entender a ancestralidade, não é para se conectar com seus antepassados, é para buscar alguma outra coisa, questão de cidadania, passaporte, sair do país, etc. Então, essa foi uma coisa que foi muito uma surpresa, como tu pediu uma surpresa, acho que algo que chamou a atenção, que era as pessoas, eu sentia que genuinamente as pessoas estavam querendo, viram alguém que estava atrás da sua história de maneira para conhecer as pessoas mesmo. Então não foi poucas as vezes que eu cheguei nos lugares, eu tinha pouco tempo, né? E 2, 3 pessoas me ajudando a procurar, indo para cá, indo para lá, porque para eles isso não era algo, não é comum, né? E depois todas elas, foi uma das coisas também, Silvia, que fez eu decidi realmente publicar, é que elas falaram, pô, tu precisa colocar isso, porque não tem essas histórias. Né? E eu tenho certeza, se pegar Brasil, as pessoas negras que a gente conhece aí, todas influentes e muito presentes, né, nessa história de resgatar a nossa ancestralidade, etc. Você é uma delas, Silvia. Então eu tenho certeza que existem estudos, mas são muito poucos. Quando a gente fala assim, pô, não tem é porque são poucos, porque todo o restante tem um monte e chega para todo mundo. Né? Então, essas pessoas falam que não tem, porque realmente são poucos. Então eu falei assim, pô, eu vou botar mais uma pedrinha aqui, vai ser mais um deles, e também me incentivou a publicar esse material. Ah, isso é legal. É uma provocação que fica, né, para as pessoas que estudam história mesmo. A gente não quer passaporte gringo, não. A gente quer saber, né, quem veio antes, quem são essas É pessoas e isso. honrar essas pessoas, né? Vai que a gente descobre que às vezes, eu, por exemplo, já teve uma outra comunicadora, uma outra jornalista, né, levando em conta que o jornalismo negro existia antes da abolição, né?
Vai que eu tenho aí um ancestral que já escrevia em algum jornal aí. Imagina se descobrir isso, né? Faz muito sentido pra gente. E você acredita que essa pesquisa, para quem quiser ir atrás dessa jornada parecida com a sua, o fator regional impacta? Porque você mora num estado de ascendência europeia bem forte, né? E aí eu fico pensando, esses registros que você fala, eles existiam também para as pessoas negras antes da abolição? Elas também tinham esses registros em cartório? E também, voltando nessa questão regional, né? Por ser no sul, você acha que é mais difícil, de repente, do que uma pessoa da Bahia fazer essa pesquisa? Eu acredito que sim, e tem um outro fator aí que tem um certo mito também, né? Eu até brinquei na nossa fala antes, na questão de, realmente eu não sei o censo do Rio Grande do Sul, imagino que seja, né? Uhum. Que os negros não sejam maioria lá, mas existe muito mito, e até depois vou até dar uma olhada no censo aqui, ver qual é que é a divisão, porque fazendo esse estudo, né, e quando quem lê o livro vai ver que os negros estavam presentes desde a formação do Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que se não chegaram a ser maioria, foram 50-50, né, da população do Rio Grande do Sul, isso sem contar os indígenas também, os povos originários que estavam lá, só que há, depois, com o incentivo da imigração europeia, eu acredito que isso realmente aumentou a proporção, mas não é pouca a população negra do Rio Grande do Sul. A indígena foi quase que exterminada, né? Isso é Mas, importante. Isso é importante, porque às então, vezes a gente assim, estava lá, talvez em maioria, e a migração que mudou essa demografia, assim, né? entende? Então, assim, então teve. Tem um dos pontos também até tristes deste livro é que você fica sabendo que quando acabou realmente o tráfico negreiro, eles utilizaram as mulheres, né? Que eu ainda brinco no, no, no livro que eu não consigo imaginar um regime pior do que este, né, na humanidade, porque se a gente falar de escravidão que atingiu todas as raças, etnias e povos no mundo inteiro, isso é algo inédito, você acorrentar uma criança dentro do útero da própria mãe. E eles utilizaram isso para perpetuar a escravidão, porque não poderiam mais trazer pessoas da África, em um momento em que a população do Rio Grande do Sul, eu acredito que no Brasil inteiro, de negros deveria começar a diminuir, a população escrava, ela aumentou, né? Então, e aí respondendo uma outra parte da tua pergunta, Silvia, que é essa questão, né, de tinham registros para as pessoas negras, os registros no período da escravidão eram majoritariamente registros de escravos, né, registros que tinham os processos para registros de escravos, né, tinham vários deles, eles utilizavam até o batismo às vezes para colocar ali já o nome da pessoa que era o proprietário daquele cativo, e eles utilizavam isso como um registro de posse, né? Então tinha toda essa parte, como é que eu vou te dizer, esses engenhos que eles faziam para poder, às vezes, fazer vendas, etc., com esses registros. Mas a maioria deles eram registros realmente de escravidão e poucos tinham registros eclesiásticos, né? Dependia muito, acho que, de vários fatores, de quem eram os escravistas, mas tinha também uma coisa muito forte, que era como o estado da criança, né, da pessoa, se dava pela mãe, né? Existia quase que um bloqueio, né, de ter essas pessoas, os casais principalmente, as famílias negras, homem e mulher, constituídas, porque se isso fosse feito com a igreja também começava a impedir a separação dessas pessoas, o que deixava os escravistas sem muita flexibilidade para vender as pessoas, inclusive as crianças, né? Então, é uma coisa que eu coloco, eu falo bastante sobre isso no livro, porque você vê muita mãe que está sozinha com o filho, e isso por muito tempo ficou sendo vendido como que as famílias negras não eram, digamos assim,
fixas, sólidas, existia uma promiscuidade, etc., que as mães ficavam sozinhas. Isso era, na grande maioria dos casos, por dois motivos. Primeiro, que era caríssimo, para você ter um registro que era na igreja, para você ter casamento, batismo, etc. Segundo, que os próprios escravistas não queriam isso, aí, porque depois, inclusive, teve uma lei que as crianças podiam ser separadas na partilha, crianças recém-nascidas da própria mãe. E se as mulheres, né, os homens fossem casados, isso não poderia acontecer. Então, era muito mais negócio para os escravistas impedir essa formalização, porque a igreja ficava em cima, e as mulheres acabarem sozinhas com os filhos, e aí os maridos podiam ser separados, as mulheres, os filhos, etc. Então, os registros oficiais em cartório, primeiro, que nem eu falei, o cartório começou muito depois, mas na igreja eram muito raros, né? Na pesquisa que eu fiz era muito raro, era só registros realmente de escravidão. E aí que você traz essa sua resposta, ela toca fundo na gente, assim, né? Porque realmente são famílias, corpos negros vistos apenas como produtos, assim, né? As mães solos eram um produto mais lucrativo e as famílias negras eram um produto menos lucrativo. Eu acredito que essa Isso. jornada também tenha sido emocionalmente densa, né? Se de um lado tem os momentos aí de descobertas que te dão os sprints, os entusiasmos, de outro lado, eu acredito que você tenha visto documentações e coisas que te impactaram emocionalmente nessa jornada. E eu queria saber como é que foi esse processo para você, assim, do ponto de vista emocional, e de que forma isso te mudou o seu olhar sobre a nossa sociedade brasileira como um todo, né? Que parece que a gente avançou, mas quando você vê essas coisas, parece que esse avanço talvez não tenha tão grande. Como é que você sentiu essa jornada do ponto de vista de análise social, mas também de jornada emocional? É bem difícil, não vou te enganar. Você vê algumas coisas ali, e isso foi tocou agora num outro ponto que, para mim, foi muito importante publicar isso, porque eu conto tudo isso no livro, eu tenho os documentos ali que são difíceis de ler, você vê, ele é extremamente impactante, aquele documento, e vou te dizer, é extremamente difícil, e eu queria, com esse livro também, que nós, né, que a nossa família negra visse isso, porque, de novo, eu nunca tinha visto, né, tenho certeza que esses documentos, na realidade eu tenho visto na minha pesquisa, um parênteses aqui, que mais e mais historiadores, sabe, teses de doutorado, de mestrado, as pessoas estão escrevendo sobre as nossas histórias agora, não sei de quanto tempo para cá, talvez dos anos 2000, mas já tem mais coisas, né? Mas eu nunca tinha visto, né? Documento de compra e venda de pessoas, etc., divisão de bens, então são documentos que realmente te impactam, e eu tratei isso, e falo também bastante sobre isso em uma parte do livro, que é, o que me sustentou foi assim, putz, eu não posso achar que isso aqui é difícil, Silvio, sendo que meus antepassados viveram isso aqui. Né? Então, meu ponto foi assim, eu não vou me quebrar porque eu estou lendo esse documento e as pessoas viveram isso aqui. Né? Então, o que eu quero dizer é assim, em nenhum momento eu me vitimei olhando esses documentos. Né? Se alguém precisa se sentir mal com esses documentos, são as pessoas, né, brancas que vão ler esse livro. Né? Então, acho que, não sei se eu estou sendo claro aqui no meu ponto, que é, nós negros, nós precisamos olhar para esse documento, né, com 1% da força das pessoas que viveram esses documentos. Então, esse foi pelo menos foi a minha mente quando eu estava tratando isso. Né? E eu acho que responde um pouco da tua pergunta quanto como eu vejo a sociedade hoje. Né? Tem alguns pontos que eu acho que são importantes colocar, porque as pessoas, o ser humano,
eu acredito que ele continua o mesmo, né? E as pessoas, digamos assim, com um mínimo de humanidade, elas existiam em todas as épocas. E isso foi uma coisa que eu consegui ver em documentos de 1700 e várias pessoas que estiveram junto com a agência negra na luta contra o que estava acontecendo também. Então, também não era algo que era 100% aceito pela sociedade, incluindo escravistas de um lado. Então, você consegue ver que as coisas que acontecem hoje, que você vê as pessoas, o mundo inteiro comovido e olhando para a causa do outro, isso também existia, isso foi algo positivo também de ver, Silvia. Muito bom. E a minha última pergunta é como você vai facilitar o trabalho dos que vierem depois de vocês, né? Dos seus descendentes daqui a 200, 300 anos. Você começou a pensar, foi, gente, que tipo de registro eu vou deixar para eles, né? Para que seja mais fácil para eles saberem sobre a nossa família do que foi para mim. A gente tem até a tecnologia ajudando isso, mas eu queria pensar, assim, queria entender se em algum momento surgiu essa reflexão mesmo, né? O que eu quero que as pessoas que da minha família daqui a 100, 200 anos, o que elas vão achar, como que elas vão me encontrar, o que elas vão saber sobre mim, se foi uma reflexão que você fez. Eu acho que, eu penso assim, ó, que nosso mundo hoje, Silvio, eu acho que a gente está em tudo quanto é lugar. Eu acho que a gente tem mais coisas sobre mim, sobre você, que a gente acha que talvez gostaria que estivesse aí, porque isso está muito, muito difundido e eu acredito que se não acontecer nenhuma catástrofe, essas informações elas vão se perpetuar, porque o mundo realmente está evoluindo e a informação, vivemos na era da informação, então eu acredito que seja mais fácil lembrar da Silvia, do Marcelo e etc. O que eu realmente quero com esse livro, e penso na minha história e tento passar para os meus filhos também, é resgatar o início. Né? O que eu gostaria que as pessoas que vierem depois de mim pensem é que eu fui uma das pessoas dentro da nossa família que tentou resgatar o início, né? E se eles pegarem esse registro e desse registro eles conseguirem enriquecer e trazerem mais do início, porque a história ela não vai apagando da frente para trás, né? Ela vai apagando de trás para frente. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse feito isso para a minha família, tem várias coisas que iriam se perder, né? Tem coisas, porque quando eu estava fazendo o mesmo livro, eu fui em alguns lugares que tinham fotos dos meus antepassados, que tinham registros importantes deles, mas que pegaram fogo, a sede já não existe mais, é uma casa abandonada, teve enchente, molharam todos os documentos, perderam todos os documentos. Então, e aí essa é a história que você não tem mais, né? Então, eu imagino que alguns dos documentos, algumas das informações que eu coloquei nesse livro, o meu livro vai ser mais um tijolinho ali, vai ser mais alguma coisa que vai segurar aquilo, porque se perderem outros documentos, tem mais uma ali, sabe assim, é mais uma... é algo a mais para tentar perpetuar aquela história. Então, realmente o meu objetivo é conseguir incentivar os meus aqui depois, que eles consigam cultivar o início, porque é o início que faz, isso para mim é muito claro, assim, né? E lendo o livro, até um ponto que tu colocou antes, quando eu via os documentos, quando eu via o que as pessoas passaram, e aí você materializa mesmo, e não é histórias de escravidão, é histórias de escravidão da sua família, né? É o seu ancestral que você está vendo ali. Essa pessoa está 100% relacionada com a sua existência, né, Silvio? Aí você começa a colocar isso em perspectiva, para mim é muito claro, assim, se aquela pessoa tivesse não tivesse sustentado aquilo ali,
eu não estaria aqui, né? Então, você precisa realmente ter essa noção do que aquele início lá foi realmente importante. Então, para mim, o livro é a minha tentativa de fazer isso valer. É assim, minha pequena contribuição para que essas histórias sejam contadas, que é o início de tudo que eu coloquei ali. Eu abro o livro com essa introdução, né, de mostrar para as pessoas o que está ali no espelho quando eu olho e ninguém vê. Né? Está ali, ninguém vê, e eu gostaria de trazer essas histórias aí, porque as outras histórias de imigração e etc., a gente está acostumado a ver, né, tem festivais a respeito, né, Silvia? Não, com certeza. E eu agradeço aqui a conversa e eu agradeço pessoalmente, né, como uma jornalista que está há 20 anos contando a história das pessoas, né? Isso é uma riqueza que você traz para a nossa comunidade. E eu tenho certeza que a nossa ancestralidade também celebra muito isso, né? Porque eu acho que é um grande estímulo para as pessoas fazerem o mesmo. Né? A nossa conversa mostra que não é tão impossível como parece. E eu tenho certeza que o seu livro vai estimular muitas pessoas a correrem atrás. A minha família eu sei que vai, né? Tanto eu como o Alexandre, depois dessa conversa, acendeu realmente uma luz de uma possibilidade, assim, de ir atrás, honrar esses nomes, saber quem são essas pessoas, porque eu tenho certeza que tem pessoas formidáveis aí que a gente precisa celebrar, que nossos filhos precisam saber quem são. Então, agradeço pela conversa e por esse livro que é tão importante. Eu que agradeço, mas é exatamente, agora tu me deixou extremamente feliz, fez meu dia, porque um dos objetivos que eu tinha nesse livro era exatamente despertar isso, que as pessoas vissem que dá para fazer, e se uma outra pessoa fizer alguma coisa, não precisa publicar, mas for atrás da sua ancestralidade, mostrar que nem tu falou para os filhos, para os amigos, para os parentes, resgatar essas histórias dessas pessoas, pô, já valeu a pena tudo, isso que tu falou, já valeu a pena todo o esforço já. Então, maravilha, maravilha.